Chegamos. Esse aqui é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje a gente atravessou o mundo para chegar na Austrália, para falar com a Carol Duarte. Tudo bom, Carol? Olá. Muito prazer estar aqui com você, Tony. Tudo bem, que demais. Tu me ouve bem? Tá me escutando bem? Sim, tá Que tudo ótimo. maravilha. Eu já quero te perguntar o seguinte: tudo é lindo na Austrália, tudo é tão bonito que até os gatos aí eles querem sair para passear. Isso é verdade? Pior que é assim mesmo, viu? Não, é um país maravilhoso, né? É tão bonito quanto o Brasil, diria assim, Uhum. porque o Brasil também é muito bonito, né? Mas esse é um país muito, muito bonito e muito gostoso de se viver também, uma qualidade de vida excepcional. Demais. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar mais sobre a vida da Carol, sobre a vida dela na Austrália, sobre a Austrália. Eu quero mandar 4 abraços, Carol, para Idiomas Rio, que é a nossa parceira aqui. São mais de 5 mil alunos já formados lá na Idiomas Rio. Também para Tribos Ecoturismo. Um abraço aí para o Alessandro, nosso parceiro aqui. Mais de 15 anos no Nordeste brasileiro, com roteiros personalizados. Também para Adriana Meyer, do Visite Sporidorra, que é uma mulher sensacional. Um beijo para ela. E também para Kalu, diretamente do Japão, que tem um amor incrível pelo Japão. Então, quem tiver interessado em recomeçar a sua vida, começar uma vida nova no Japão, chama lá no Instagram. Vamos começar, Carol. Eu quero te perguntando, onde tu nasceu, onde tu cresceu, se tu pensava em ir morar na Austrália, como é que foi essa vida, esse início da tua vida? Sim, vamos lá. Então, eu Uhum. sou de Belo Horizonte, Uhum. eu cresci e morei minha vida inteira em Contagem, que é uma cidade lá perto de BH. E nunca tinha passado pela minha cabeça fazer intercâmbio, para falar a verdade. Nunca imaginei morar longe dos meus pais. Eu sou bem família, bem apegada à minha família. A vida inteira, nós sempre almoçamos juntos todos os dias, jantamos juntos. Então, nunca imaginei isso. Na verdade, essa história veio quando eu estava na faculdade. Eu cursei engenharia civil. E lá em 2016, que foi a época que eu resolvi fazer intercâmbio, o mercado não estava muito bom para engenharia, né? Acho que em várias áreas não estava muito bom, mas engenharia estava sofrendo um pouco mais. E não conseguia achar estágio. Durante a faculdade inteira, eu fazia estágios em empresas muito pequenas, não tinha muita possibilidade. Em E aí eu BH. fiquei para o processo. Oi? Em Isso, em BH. BH. Uhum. Em BH. E aí, toda vez que eu tentava entrar em algum processo seletivo numa empresa melhor, eu acabava não sendo selecionada e quase sempre isso batia no inglês e não ter feito alguma experiência de intercâmbio, né? Eu via o pessoal passava para a próxima etapa, tinha isso. E aí eu falei, quer saber? Vou aproveitar que o mercado está esquisito, vou parar a faculdade e vou para a Austrália estudar o inglês. Então foi assim que eu Caraca. decidi. Então tu definiu que era a Austrália o lugar que tu queria ir. Sim, na verdade, Uhum. quando eu pensei em vir para cá, eu achei que 2, 3 meses de inglês eu estaria ótimo. Então, uma amiga estava vindo para cá. Inicialmente, eu pensei só em passar férias assim na casa dela e estudar um pouco de inglês aqui. E aí, quando eu comecei a pesquisar mesmo em relação a isso, eu vi que não, para eu poder melhorar o meu inglês, eu precisaria de pelo menos uns 6 meses. E aí, eu comecei a olhar vários países. E o que me chamou a atenção na Austrália foi o fato daqui a gente poder trabalhar enquanto estuda inglês. Então, uma forma melhor de se manter, né? Porque o intercâmbio é caro, o investimento é muito caro, muito alto, né? Então, era uma forma de poder estar estudando inglês e, ao mesmo tempo, trabalhando para poder me manter aqui. Então, nessa primeira vez que tu foi, já ficou aí uns 6 meses e acabou morando já ou depois você retornou, enfim. Sim. Então, vim para cá para poder estudar inglês, curso de 6 meses, e aí eu me apaixonei pelo país. Que Fiquei demais. doida para ficar aqui. E o que mais acontece aqui é que os brasileiros vêm para o inglês e depois que estão aqui, quando querem continuar, fazem alguns cursos vocacionais,
que são cursos técnicos, né? Que muita gente só faz isso para o visto mesmo. Às vezes o conhecimento é bem básico em relação ao que a pessoa já tinha estudado no Brasil. Então eu fiquei muito naquela dúvida se eu fazia o mesmo ou não. E por fim eu falei, não, gente, eu quero passar um pouco mais de tempo na Austrália, não acabou o que eu tenho que viver aqui. Eu já tinha conhecido meu namorado também, a gente estava ficando, e aí eu ficava assim, nossa, eu tenho algo lá no Brasil me prendendo, que era a minha faculdade, eu tinha trancado a faculdade para vir. Então eu falei, quer saber? Eu vou voltar para o Brasil, terminar a faculdade e vir para a Austrália e tentar a residência permanente, que é um tipo de visto, né? Na verdade, o status que você fica, que você tem praticamente os mesmos direitos de um cidadão. Você pode aplicar para a cidadania, se quiser, depois de um certo tempo. E aí eu falei, eu vou tentar isso, porque eu paro com essa ideia de fico aqui, eu volto. Eu passo até as portas abertas da Austrália para quando eu quiser. E aí foi isso que eu fiz. Então, voltei para o Brasil, terminei a faculdade, 2 semestres de faculdade, e aí eu vim de volta para a Austrália com a intenção de pegar a residência permanente para depois ver se eu queria ficar aqui ou não. E aqui estou até hoje. Voltei já tem 5 anos e meio. Que legal. Hoje tu ajuda outras pessoas a fazer esse mesmo processo, isso, né? Sim. Muitos brasileiros, quando eles vêm aqui para a Austrália, isso começa desde as agências de intercâmbio, tudo, todas as pessoas falam assim, olha, você vai para lá, você pode trabalhar como faxineiro, como ajudante de pedreiro, como entregando comida, nesse tipo de emprego que aqui na Austrália se paga bem, mas que não te dá o caminho para conseguir a residência permanente. E muitas vezes, por ouvir isso desde o início, a gente vem para cá e faz esse tipo de serviço. No início é legal, é bom, dinheiro rápido, mas às vezes você continua naquilo ali, desgastando fisicamente, mentalmente. O dinheiro, apesar de ser bom, o custo de vida aqui também é muito alto, então não sobra tanto assim. E acaba que muita gente se perde nessa. E eu não, quando eu decidi voltar para cá para ficar, a minha ideia foi, eu quero trabalhar na minha área, porque o emprego na minha área me daria residência. Então, eu já vim focada nisso. E nesse processo, eu voltei para cá em 2 meses. Minha mãe estava lá no Brasil colando grau para mim com a minha procuração. E eu consegui meu primeiro emprego na engenharia aqui, exatamente no mesmo mês. Então, por eu ter feito isso, conseguido meu emprego, muita gente, eu comecei a conversar com bastante gente, muita gente pedia por consultorias, pedia por ajuda para esse processo, para conseguir trabalhar na área, que é o que levaria à residência, né? E aí, hoje em dia, eu ajudo profissionais brasileiros a conseguir um emprego na área de formação aqui na Austrália e viver uma vida muito melhor. Demais, então quer dizer que se tu tem um emprego no Brasil, não necessariamente essa tua profissão no Brasil vai ser suficiente para tu conseguir a tua residência aí. São alguns trabalhos, algumas profissões, seria isso? Sim, a Austrália... Por exemplo, quais? Profissionais qualificados. Uhum. Eles precisam muito. Hoje em dia, tem quase 700 profissões na lista de demanda. E o que acontece é que tem uma gama muito grande de profissões e muitas delas nós brasileiros já temos do Brasil. O que acontece é que muitas vezes a gente vem para cá e nós ouvimos de outras pessoas que a gente tem que começar um outro percurso, fazer um outro curso, começar uma nova profissão, sem a gente tentar o visto pela nossa profissão. Então, assim, existem quase 700 lá. É muito provável que alguma das profissões que estão lá, né, alguns dos cargos que estão lá, sirvam para as pessoas que estão tentando aplicar. Porque aqui, muitas vezes você vai ver lá nomes de cargos, e não o título da sua profissão. Então, às vezes, não é exatamente o que você fez, mas é muito relacionado. Então, você consegue, ainda assim, aprovar o seu diploma e conseguir o seu visto com aquela profissão que é bem próxima à sua. Existe bastante possibilidade. Legal. Por isso que tu pede para que as pessoas... Aliás, tu convida as pessoas a te mandarem o currículo e tal, que tu consegue avaliar o currículo da pessoa aqui no Brasil para ver como que ela vai se enquadrar aí na Austrália. Seria mais ou menos isso. Sim, dependendo, há muitos dos brasileiros, como nós já somos qualificados, assim, no Brasil é muito comum que a gente termina a escola, né, o 3º ano ali, e já entre numa faculdade. E aqui na Austrália, dessas profissões, a grande maioria pede graduação ou curso técnico.
E tem algumas também que só os anos de experiência já são suficientes para a gente poder reconhecer. Então, assim, tem bastante brasileiro que me segue e que quer morar na Austrália, quer conseguir a residência permanente aqui, né, a cidadania. E muitas vezes isso é possível de ser feito, inclusive do Brasil. Porque você pode começar todo o seu processo do Brasil mesmo e já chegar aqui na Austrália com um visto. Não foi o que eu fiz, porque, para mim, apesar de ter essa possibilidade também, na época eu ter pensado nisso, eu teria que, como eu estava me graduando, eu teria que ter um tempo ali de experiência, e aí eu falei, não, ao invés de ter esse tempo de experiência no Brasil, eu prefiro correr para a Austrália e buscar esse tempo de experiência na Austrália enquanto eu vou melhorando o meu inglês. Então, eu, na verdade, preferi vir o mais rápido possível, mas também porque eu tinha um relacionamento aqui, né? Então, isso também pesava o fato de eu não querer ficar distante, né? Que legal. É uma história de amor também. Eu quero saber qual foi o choque cultural que tu teve, se o primeiro choque cultural que tu teve, a primeira diferença assim, que tu percebeu, sei lá, na chegada, nos primeiros dias, o que tu me conta? Sim. Olha, eu lembro de, assim que eu cheguei aqui, eu lembro de ver, assim, que muitas das coisas funcionavam, e funcionavam muito bem, sabe? Então, isso para mim foi um choque. Do tipo o quê, assim? Eu lembro que eu morava em um bairro, ele chama Maroubra, aqui em Sydney, né? E o primeiro dia que eu fui pegar o ônibus para poder ir para a escola, eu vi os caminhões pegando lixo. E aí, cada bairro faz de uma forma diferente, tá? Não é todo lugar que é assim. Mas lá, o caminhão vinha, pegava a lata de lixo, jogava dentro dela, assim, sem ninguém trabalhar, só o caminhão fazendo isso. E as ruas super limpas. E eu fiquei, tipo assim, já admirada com isso. Aí, esperando o ônibus, no aplicativo, no Google Maps, falava assim, o ônibus vai estar aqui no minuto tal. No minuto tal, o ônibus estava lá. Então, assim, Caraca. tudo funcionando muito bem. E uma outra coisa que, assim, foi um choque cultural para mim também, que eu achei muito interessante, é que eu estudava no centro de Sydney, né? E quando você anda nas ruas, você vê pessoas de todos os estilos. Então, você vê pessoas vestidas, assim, parece que estão caracterizadas mesmo com fantasias, pessoas de um estilo totalmente brega, outros super sérios, Sim. diferente. E ninguém liga. É assim, no Brasil eu estava acostumada com, assim, se uma pessoa está um pouquinho diferente, está todo mundo olhando, né? E aqui não, todo mundo se veste de uma forma diferente, todo mundo tem o seu próprio estilo e ninguém nem liga. Você pode andar pelado na rua, que muito provavelmente a grande maioria das pessoas vão te ignorar, porque eles vão estar ali vivendo a vida deles. Que demais isso. Sem preconceitos. Sim. Demais, que demais. Bom, quais os lugares aí que tu já conseguiu andar assim? Sei lá, por exemplo, na Tasmânia. Tu já foi na Tasmânia, por exemplo? Não. Tasmania é uma das viagens que eu quero muito fazer, que é bem bonito, né? Mas aqui na Austrália, eu moro em Sydney, então eu faço muitas viagens pelo próprio, aqui dentro do estado, né, para cidades aqui próximas. E recentemente eu fiz uma viagem de 17 dias para Perth. Então, na verdade, eu fui no estado todo de WA ali. Então, foi uma viagem bem gostosa e pude ver bastante animal diferente, culturas diferentes também, né? Tu cruzou o país, né? Sim, cruzei. Então, eu estava aqui, viajei, fui de avião para Perth. E de Perth, eu subi de campervan para uma cidadezinha chamada Exmouth. Então, aqui nessa pontinha, o chifrezinho aqui no... Vem aqui. Aqui tá ela. Aqui, ó. Então, eu fui de Exmouth, de Perth até Exmouth, de campervan. E que é o quê? Que é o quê isso? Como é que é? Como que tu foi pra lá? De campervan. De uma van que você tem banheiro, chuveiro, micro-ondas, lugar para dormir, tudo. É uma van particular. É um tipo de viagem também que é bem comum aqui na Austrália. As pessoas aqui acampam muito, viajam muito assim com trailers e vans e carros assim. Então foi uma viagem que eu fiz para lá. Queria muito fazer essa viagem, foi bem gostoso. Foram 17 dias. E aí eu fui primeiro para Exmouth, que é pro norte de Perth. Depois voltei para Perth e fui para o sul.
Fui para Esperance, que inclusive teve uma das praias de lá, que chama Lucky Bay, ganhou como a praia mais bonita, acho que é mais bonita do mundo. Caraca, Então, vamos olhar isso. Me fala, como é que é essa questão do é um aluguel? Tu aluga essa van? Sim, sim. Você aluga a van, e aí na Austrália tem diversos lugares que você pode parar a sua van gratuitamente, e tem lugares que você paga também. No meu caso, eu paguei para ficar nos lugares, que eu poderia carregar a van, né, ligar ela, tanto a água quanto a energia, para poder usar luz, banheiro, pia, essas coisas. Então, essa van... Você não pode parar em qualquer lugar e dormir em qualquer lugar. Você tem que parar nos sites específicos. Entendi, nos locais deles. Quanto que é mais ou menos assim o aluguel dessa van por dia, por exemplo? Tu lembra? Tu tem ideia? Olha, eu acho que talvez uma coisa aí entre... É porque vai depender muito do tipo de van, né? Tem umas bem mais baratinhas. No caso, a minha era um pouco mais equipada, assim. Eu acho que deve ser em torno de uns $300, $400 por dia. Entendi. Isso, a van era uma casa, tinha tudo. Era uma casa, você não precisa de nada. E era maravilhoso, inclusive, porque eu podia parar na frente das praias, e aí a gente fazia ali a comida que a gente queria, ia fazer um pouco de snorkeling, vi tubarão, vi tartaruga, vi assim, tudo que você puder imaginar dentro do oceano, golfinho, muita coisa legal. Acho que no Brasil não tem aluguel de van, né? Eu não acho que é tão comum. Pode ser que exista, mas eu não acho que deve ser tão seguro para ter isso, né? Porque pensa só, você dorme dentro dessa van como se fosse um terreno, assim, que só tem isso, todas as pessoas estão lá dormindo com a van. A pessoa que quiser entrar ou sair de lá na hora que quiser pode, né? Então é meio que aberto, assim. Então, eu acho que para quem... no Brasil por conta de segurança. Verdade. Para quem já tem, assim... exatamente. Para quem já tem, né, o seu motorhome, né, a sua van, até tem os campings para tu ficar, né, e tal. Sim. Mas eu acho que para tu não ter e tu alugar, encontrar um local para alugar, eu acho que realmente não tem. Como é que é o nome dessa praia que tu falou? Lucky Bay. Como é que se escreve? Lucky espaço BAY. BAY. Vamos. Isso ela ganhou como uma das praias mais bonitas do mundo. A mais bonita. A mais bonita do mundo. Vamos olhar aqui, ó, as imagens. E Sydney é a melhor cidade do mundo para se viver, que é a cidade que eu moro. Caraca. Olha isso. Olha essa praia. É muito linda. Isso. E tem canguru lá, é bem gostoso. No dia que eu visitei essa praia, eu fui lá 2 dias. E quando eu cheguei lá, tinha uma placa, né, que tinha um tubarão nas redondezas para tomar cuidado. Só que a praia é tão bonita que não teve jeito. Eu nadei mesmo sabendo que tinha tubarão por lá. Que demais. Que demais. Foi bom tu falar dos cangurus. Como é que é a questão dos cangurus aí? Tem muito mesmo. Já comeu a carne de canguru? Então, tem bastante canguru. Se você for um pouquinho mais afastado das grandes cidades, você vai ver eles nos lotes, né, nos parques. Aqui tem muitos parques naturais, né? Então, você sempre vai ver as plaquinhas, né, de que tem canguru. Você não precisa de ir muito longe para ver. Obviamente, nas grandes cidades você não vai ver, a não ser dentro de zoológicos e alguns tipos de parques assim. Mas, em relação à carne, já comi. Inclusive, é muito bom. Que legal. Meu namorado é chefe de cozinha, né? Então, facilita. Diz que se você não cozinhar da forma certa, ela pode ficar um pouquinho dura, assim, mas cozinhando bem, fazendo da forma certa, nossa, é muito gostoso. E até vale falar, né, que é porque às vezes a população de canguru, ela fica muito grande, e é por isso que eles acabam abatendo. E aí tem para vender no supermercado, para animais, né? Como ração e tudo. Para dar uma reduzida. No número, Lá no deserto, lá. No Outback, né? Sim. Como é que é? Uluru.
que é o monte Sim. lá. Já foi naquela região? Como é que Olha, é? eu tô esperando, tô doida pra ir, tô esperando minha irmã vir aqui novamente, porque ela quer muito fazer essa viagem. Então eu falei, eu vou esperá-la, que aí a gente faz junto. Mas assim, todo mundo que vai fala que é sensacional. Então, infelizmente ainda não fui. Lá em Perth eu pude ver um pouquinho, né, fui nos Pinnacles e tudo, mas no centro, assim, da Austrália, no deserto mesmo, eu ainda Desertão. não tive a oportunidade de ir, mas com certeza irei em breve. É Deve muito ser lindo. demais, né? Deve É, ser muito impressionante. Eu tenho um sonho de ir aí, sabe, Carol? sim. Tenho um sonho Venha, mesmo. venha, mas venha com cuidado, porque geralmente quem vem pra cá não quer voltar. Que demais isso. Bem, com a ideia bem fixa de que tu vai retornar pro Brasil, seria mais ou menos isso. Até quando você tem essa ideia, você acaba não querendo voltar. Que demais, que demais. Bom, eu quero saber se tu consegue traçar um paralelo entre a questão dos aborígenes aí na Austrália com os nossos índios aqui, nossos indígenas aqui, Sim, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, né, teve toda uma expulsão, né, deles mais para o centro do país, né? Eles foram tirados do litoral, digamos assim. É mais ou menos a mesma coisa que aí, como é que é? sim. Então, até é interessante você falar disso, porque amanhã começa a National Reconciliation Week, né? A Semana Nacional de Reconciliação, que é todo ano eles fazem essa semana para poder tentar mesmo falar mais sobre a cultura dos indígenas australianos e tentar trazer essa reconciliação mesmo, que eles Que legal. sejam ouvidos e façam parte, né, da história aí. A história é um pouco parecida, tem bastante rivalidade até, né? Porque eles basicamente perderam espaço para os ingleses desde que eles chegaram aqui. E eles foram perdendo, assim, as terras e foram cada vez mais sendo, assim, eu não sei que palavra utilizar, mas eles não, obviamente, não se sentiram felizes com ter os terrenos em que eles viviam todos loteados e virando o que a Austrália virou hoje em dia. Então, tem a grande maioria das empresas e assim, das maiores empresas e tudo, eles vão ter sempre aí alguns programas para poder trazer essa conscientização também. Então, até outro dia, né? Agora eu parei de trabalhar na minha área porque eu estou totalmente dedicada à minha mentoria, mas a última empresa que eu trabalhei de engenharia, a gente tinha alguns programas, alguns dias especiais em que alguns dos indígenas australianos iam lá para poder contar um pouquinho da história para a Legal. gente. A gente fez algumas das cerimônias, né, que eles fazem também. É sempre envolvendo danças, música, arte, sabe? É bem bonito. E da última vez que eu participei de um evento assim, o que ele estava falando, né, é das pessoas-chave aqui na política até de Sydney. Ele estava contando que assim, a população de Aboriginal e Torres Strait Islanders people, hoje em dia, né, todos esses indígenas australianos, eles hoje em dia são menor do que algumas nacionalidades que vieram para cá. Então ele estava comparando, por exemplo, tem menos indígenas do que gregos, do que Ah, outras nacionalidades já. Então a população, ela obviamente foi se misturando, foi reduzindo e hoje em dia eles se sentem assim, né? Como se eles tivessem os direitos deles e tudo, as terras e a cultura deles violado pela população. Mas aí tem esses programas como esse para tentar fazer essa reconciliação e, e mostrar mais da cultura deles. Todos os eventos também, eles vão sempre falar, né, de qual que é aquela área, de que tipo de indígena que é, né, de qual tribo, para poder fazer esse reconhecimento e mostrar a importância. então é possível traçar um paralelo, é bem parecido. Então tem a questão da demarcação das terras deles, tal como a gente tem aqui, tem a questão do um pouco de preconceito, um pouco de
de uma política para trazer essas pessoas também para o convívio, digamos assim, né, junto com outras nacionalidades, outras pessoas. É mais ou menos a mesma coisa, então. Sim, sim, dá para traçar um paralelo, sim. E tem bastante política, assim, de inclusão. Por exemplo, né, na construção civil, tem muitas obras do governo, e eles sempre vão colocar nas cláusulas lá do contrato que você tem que ter uma porcentagem X de indígenas ou de empresas de indígenas trabalhando Entendi. Cotas, na assim. construção. O que é bem difícil de conseguir, tá? Porque a população é muito pequena. Então, você não acha pessoas para trabalhar também. Tá. E, Aí principalmente não dá para porque eles cumprir. têm bastante direitos, né? Então, muitas vezes eles não vão querer fazer esse tipo de serviço também e é bem complicado, inclusive, bater as metas. Entendi. E outro paralelo, ver se é possível de traçar, que é da questão do português, né, dos portugueses aqui chegando no Brasil, com os ingleses chegando na Austrália. É possível traçar, assim, essa questão de... aqui no Brasil a gente tem muito o 1500, quando os portugueses chegaram e tal. Tem isso também aí assim? É comentado muito ou não? Sim, dá para traçar um paralelo. Obviamente que o tipo de colonização foi diferente, né? O Brasil foi uma colônia de exploração e aqui foi de povoamento. Mas eles têm, né, inclusive, assim, o Australia Day, tem algumas datas que eles veem como importante. A Austrália tem o rei da Inglaterra como rei da Austrália, então eles também são super ligados a toda essa tradição, né? Então, dá para poder traçar um paralelo, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu acredito que o nosso background, né, por ter sido colônia de exploração, acho que isso traz bastante diferença, assim. E uma das diferenças, outro dia eu estava ouvindo um podcast que falava disso e eu consigo ver depois que eu ouvi, eu comecei a reparar, eu falei, gente, isso é muito verdade. É que eu acredito que às vezes até pelo fato da gente ter sido essa colônia de exploração mesmo, muitas vezes a gente traz isso na nossa raiz, no nosso sangue mesmo, e muitas vezes a gente se vê menor do que a gente é, que é o que a gente chama da síndrome do vira-lata, né? Então, muitas vezes, nós brasileiros chegamos aqui na Austrália com graduação, experiência na área, pós-graduação, assim, uma carreira fantástica, e a gente, por não ter o inglês do mesmo jeito que eles, que obviamente a gente não teria, a nossa segunda língua, às vezes a gente se diminui como se nós fôssemos qualquer um. E, na verdade, não, né? Nós somos muito qualificados, bons trabalhadores, e a gente pode ter muito mais aqui. Então, fica até aí como um conselho para quem pensa em vir para a Austrália, para quem está vindo para a Austrália, para entender o seu valor, porque você virar para um país que as pessoas não têm tanto essa cultura de terminar a escola e ir para a faculdade. Então, muitas vezes você vai ver australianos que só têm curso técnico, ou que nem o curso técnico tem. E a gente já chega aqui muito qualificado, em um país que precisa de trabalhadores qualificados, e a gente não pode deixar que essa mentalidade nos prive de viver o que a Austrália pode oferecer. E a Austrália é maravilhosa, mas ela fica melhor ainda quando a gente tem realmente um bom emprego e uma vida digna. Que demais tu falar isso, que legal tu falar isso. A gente pensa que só porque é de fora é melhor, né? Às vezes. Sim. Uhum. Incrível. Por falar em algo que é de fora e a gente vai saber se é melhor ou não, tu gosta de AC/DC, por exemplo, que é daí? Não. É bem famoso, né? Então, não é um tipo de música que eu ouvia quando eu estava no Brasil. Inclusive, agora nessa viagem que eu fiz para Perth, uma das pessoas me indicaram, né? Passar por uma das estradas lá, que era por onde eles passavam para escrever e escrever uma das principais músicas. Mas não era. Eu, na verdade, quando eu era mais nova, eu tinha tanto problema com inglês, eu tinha tanta dificuldade com inglês, que eu desenvolvi um trauma em relação à música. Então, eu gosto muito de cantar. E aí eu tentava cantar música em inglês, e eu cantava tudo errado, obviamente, eu falava o que eu achava que eu estava ouvindo, e algumas pessoas riram de mim naquela época, e eu desenvolvi um trauma. Então, assim, eu não tenho nunca tive, né, durante essa minha adolescência e tudo,
interesse em músicas internacionais com medo de querer cantar e acabar me atrapalhando e ser zoada, sabe? E aí foi até uma das coisas boas de ter vindo para a Austrália, porque eu tinha um trauma bem grande assim com o inglês, eu achava muito difícil. Continuo acreditando que é uma língua muito difícil de aprender, apesar de muita gente falar que é fácil, então é bom aí ter uma escola de inglês mesmo e realmente focar nesse aprendizado. Mas, infelizmente, por conta desse trauma, eu nunca aproveitei assim as músicas internacionais, que é uma das formas legais de melhorar o inglês, né? De aprender um pouco também. Legal. E quem que tu lembra que é unanimidade aí na Austrália? Eu falo de artista, por exemplo. Sei lá, os atores de Hollywood. Sim. É? Tem bastante atores, né? Aqui tem o Thor, né? Que Sim. direto e reto o pessoal tira foto com ele por aqui. Tem alguns. Mas é unanimidade, assim, todo o país gosta dele. Ou, tipo. Olha, eu não sei te falar dos australianos. Eu sei que nós brasileiros, toda vez que eu vejo nos grupos, é todo mundo comentando quando passa e vê algum deles, né? Tem alguns cantores também, né? Mas eu sei que aqui uma das celebridades, digamos assim, que é bem famoso aqui na Austrália, que ele morreu, na verdade, era. Eu agora vou. Eu perdi o nome dele, não tá me Não se vindo na preocupa, cabeça. a gente acha A gente que. pode procurar. O que ele Ele fazia? era conhecido por gostar muito de animais, né? Então, eu fui até no zoológico dele outro dia e ele nadava e cuidava de crocodilos. Ai, como é que eles chamam? Meu Deus. Ele era um ator ou era uma. Ou não, era só uma celebridade? Ele é uma celebridade por conta disso. Ah. E ele tinha um Deixa eu ver se eu zoológico. lembro o nome dele. Ele tinha um Tentando zoológico lembrar. aí. Isso? Como é que é? Ele tinha um zoológico aí. Ele continua tendo, na verdade, né? A Hum. família dele continua tomando conta. Tá, vamos. Vamos ver A se eu gente acho. descobre. Vamos colocar assim, ó, no Google. Celebridade na Austrália e zoológico. Vamos colocar nas imagens. Ó, dá uma olhada, vê se é algum desses aqui. Essa Aí, ó, família ele é o aqui. primeiro aqui já. Agora eu Steve, lembrei. Steve Agora é Irving. fácil de lembrar o nome dele, né? Com o nome dele escrito ali. Esse aqui é uma celebridade, então. Era, Sim, né? ele, Antes de morrer. assim, a Austrália inteira apaixonada por ele. Ele morreu em uma dessas aventuras que ele fez, mas ele continua com um zoológico muito famoso, assim, aqui na Austrália, né, com vários crocodilos e tudo, e a família dele toda, assim, tem essa causa, sabe, de cuidar dos animais e tal, é bem legal. Que legal, que demais. Bom, tem algumas perguntas que são tradicionais que eu faço para todo mundo que vem aqui, tá, Carol? A primeira pergunta é a seguinte: qual lugar nessas tuas andanças por aí tu acha que é muito valorizado nas redes sociais? Muita gente ama, posta foto, marca todo mundo e todo mundo quer ir lá. E aí tu foi lá. É difícil. Não, eu imagino que na Austrália deve ser difícil responder isso. Mas tu foi lá e tu achou, olha, tenho lá minhas considerações, não é tanto assim. O que tu acha? Olha, eu vou dizer que para mim aqui na Austrália é difícil você ver algum lugar que você tem esse sentimento, porque realmente é um país muito bonito. Mas eu moro aqui em Sydney, né? E Tá? muitas vezes a gente vai passar férias mais para o Nordeste. Então, Gold Coast, por exemplo, que é muito bonito, não vou negar, mas quando eu cheguei na praia pela primeira vez, achei que a praia mais famosa, apesar de ser muito bonita, sim, por conta dos prédios, né, que eles deixam ali Sim. bastante sombra durante boa parte do dia, poderia ser, infelizmente a sombra desses prédios é que deixou um pouquinho a desejar, mas
É lindo, lindo, lindo. Você vê água por todos os lados. Bem bonito. Mas eu diria que talvez se fosse para nomear um lugar aqui, seria Gold Coast. Que Por causa da estrutura, bonito, da infraestrutura. Mas eu prefiro outras praias. Entendi. Simplesmente por causa dessa questão dos prédios na beira da praia. Sim. E claro que lá tem diversas praias, né? Isso aí eu tô falando só da praia principal deles. Demais. Bom, eu quero te perguntar também ao contrário, tá? Aquele lugar assim como é que não promete nada, mas que entrega tudo, assim, que tu foi lá e disse, nossa, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar, as pessoas nem postam nada no Instagram e aqui é muito incrível. Qual tu acha que seria? Olha, muita gente fala já do Opera House, da Harbour Bridge, tá. Mas eu acho que toda vez que eu passo lá, toda vez que eu passo lá, eu sinto a mesma emoção da primeira vez que eu vi. É assim, é surpreendente, isso. É muito bonito. E eu sinto uma energia muito boa toda vez que eu vou lá. E olha que eu já trabalhei do outro lado da ponte e eu tinha que ir todos os dias de balsa, de ferry boat, né? E todos os dias eu passava lá e todos os dias eu tinha o mesmo sentimento. Então, é um lugar que as pessoas, obviamente, todo mundo posta e todo mundo gosta, mas é melhor ainda quando você tá lá pessoalmente. E se eu puder falar um segundo lugar... claro. Pode falar quantos lugares quiser. Do Brasil, eu nunca tinha ouvido falar. Estava aqui na Austrália há muito tempo e nunca tinha ouvido falar. Que é Rottnest Island, que é uma ilhazinha, tipo, algumas horinhas de Perth. E é, assim, sensacional. É um dos lugares mais bonitos que eu fui aqui. Como é que escreve? R-O, 2 T's, N-E. Tá. Tá aqui, ó. Essa praia aqui. Essa ilha, aliás, Isso. essa ilha. É uma ilhazinha. Mas, assim, todas as praias têm essa cor dessa água que você tá vendo aí. Aí, provavelmente, tá mostrando várias praias diferentes. Assim, a água é muito linda, é muito gostoso, assim. Você consegue alugar bicicleta e andar pela ilha, a ilha inteira em um dia só, né? Tem lugares também para dormir, se quiser ficar por lá, passar a noite, passar alguns dias. Eu achei muito gostoso e eu nunca tinha ouvido falar. Eu só ouvi falar quando eu estava fazendo, né, os meus planos para essa viagem para Perth. E, assim, sensacional. Inclusive, tá aí, Perth. Muita gente vem para a Austrália e daqui quer viajar para Tailândia, para as Filipinas, para a Indonésia. E essa viagem, essa road trip que eu fiz, essa viagem pela costa de Perth, não deixa nada a desejar. Já fui para alguns países da Ásia e, assim, é um paraíso. Que demais! Nossa, que demais isso. Muito obrigado por isso. Eu quero te perguntar agora, o que é melhor na Austrália do que no Brasil? Acho que tudo não vale responder tudo, tá? Não é tudo também, não é tudo. Olha, eu acho que é difícil escolher o que começar a falar, tá? A segurança, para mim, é o principal. Então, você se sente seguro. E é muito difícil você explicar para uma pessoa o que é viver sem medo. Então, por exemplo, eu estava mais cedo em um café, fui tomar um café aqui pertinho da minha casa, e eu coloquei meu tablet para poder segurar a mesa. Porque eu gosto de ficar numa mesa que é do ladinho da rua, que é onde bate o sol, e eu deixo o tablet lá e vou lá comprar o meu café. Eu faço isso quase todos os dias. Então, assim, você não ter que ter medo, entendeu? Andar com o celular, andar às 2 horas da manhã de madrugada, tudo escuro, e você não ter que se sentir com medo. Então, para mim, isso é o grande diferencial e é um dos grandes motivos de eu não querer voltar, porque no Brasil eu já fui assaltada numa armada dentro de casa, então tem bastante trauma em relação a isso. Também qualidade de vida, no sentido de aqui você tem parques, praias, trilhas, cachoeiras, tudo com uma ótima estrutura. Então, as pessoas realmente aproveitam essa vida fora de casa, porque é bem comum que as pessoas acordem bem cedo, né? E durmam mais cedo também, porque tem muita coisa para fazer ao ar livre e tudo isso é acessível.
Você tem também diversos tipos de festivais e coisas assim que abrange a Austrália inteira, todas as pessoas participam, sabe? Então, por exemplo, agora vai começar aqui em Sydney um festival de luzes que chama Vivid, que é maravilhoso. Eu vou mostrar lá no meu Instagram daqui alguns dias que eu vou lá e vou fazer alguns vídeos, você pode ver por lá também. Mas vai durar aí por esse... Eu acho que dura mais de um mês o festival. E é muito bonito, e todas as pessoas participam, tem lugar para comer, tem vários artistas diferentes, né, expondo lá, então é bem gostoso você ver muita coisa nesse estilo, o que faz com que não exista tanta desigualdade social, assim, sabe? Então, o salário mínimo aqui é muito alto, então até as pessoas que não têm uma qualificação, não têm, né, muita, assim, conhecimento, inteligência e tudo, eles conseguem pegar empregos que pagam o suficiente para ter uma vida digna. Então, você consegue sentar em um bar, em um café, em um restaurante, mesmo quando você tem empregos bem básicos, que no Brasil você provavelmente não conseguiria viver no mesmo lugar que o seu patrão. Então, aqui não tem muita essa desigualdade social. Apesar de ter uma grande desigualdade salarial, né? Não estou falando que não existe pessoas muito, muito, muito ricas e pessoas pobres. Isso aí continua existindo, assim como no Brasil e no mundo inteiro. Mas você consegue ter acesso às coisas. E o valor do dinheiro, então, você... É quase como se o seu dinheiro rendesse mais, você conseguisse fazer mais coisas com isso, porque a moeda é mais forte e o poder de compra ele acaba ficando alto. Você consegue fazer bastante coisa com o seu salário. Então, isso é maravilhoso. A beleza do país, assim, é muito verde, tem muitos parques, tem muitas praças. Então, quase a cada 2 ruas você vai ver pelo menos um parquinho pequeno, uma pracinha com banquinhos, com playgrounds para as crianças, sabe? Sempre você vai ver isso em vários lugares, em todos os bairros. Então, tem bastante verde, assim, é bem bonito, bem limpo. Tem muita coisa que funciona. O sistema tributário aqui, que é muito mais simples, né? Então, isso ajuda com que as empresas consigam sobreviver, que eu acho que no Brasil é bem difícil, né? Você conseguir empreender, você ter uma empresa, porque o sistema tributário é muito rigoroso, e isso acaba sendo ruim para o patrão e ruim para o funcionário também, né? Então, tem muita coisa. Agora eu quero saber o que é melhor no Brasil do que na Austrália. Olha, eu amo a comida brasileira. É claro que aqui na Austrália você tem muito acesso a todo tipo de comida, e isso é muito, muito bom. Mas a comida brasileira mesmo é fantástica, é maravilhosa. Obviamente, está perto da família, então é uma das coisas que eu mais sinto falta, né? De ter meus amigos e meus familiares comigo o tempo todo. O que mais que é melhor no Brasil? Eu diria que é porque eu gosto muito de shows, de música, de festas, e isso é uma coisa que eu sinto falta aqui também, né? Porque aqui eles têm essa cultura de acordar mais cedo, dormir mais cedo, então no Brasil as coisas fecham mais tarde, você tem assim, restaurantes que até mais tarde, tem mais festas e shows e tudo, e eu gosto muito da música brasileira, então gosto bastante aí de um sertanejo, de um pagode. Que demais, que demais. Mas, bom, Carol, um hábito que tu já adquiriu, que já é um hábito australiano, mas que para nós aqui no Brasil a gente acharia estranho, ou quando tu conta para alguém, ou quando tu fala com um brasileiro daqui, a gente ainda acha estranho, assim. Mas que é um hábito que tu já adquiriu. Qual tu acha que seria? Eu acho que é agradecer por tudo. Então, é engraçado isso, que você só percebe isso quando você volta. Uma das coisas que eu falei comigo mesmo foi, se for para morar em outro país, eu quero ter a condição de ir no Brasil todos os anos. Então, todos os anos eu vou no Brasil, exceto 2020, que eu não pude por conta do Covid. Mas, mesmo assim, estive com a minha família, né, nos Estados Unidos e tal. Mas, aqui,
E toda vez que eu vou no Brasil, eu percebo que eu tenho esse hábito e eu percebo que as pessoas não têm. De agradecer? Assim, agradecer tudo o tempo todo. Demais. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu voltei daqui, né, de 6 meses, eu fui para a faculdade, e aí, quando você entra no estacionamento, eles te dão um cartãozinho. E aí, o normal é, tipo assim, às vezes você vai falar só obrigado e pegar o cartão, ou às vezes muita gente nem fala, pega e vai embora, nem conversa com as pessoas, não tem esse diálogo. E aí eu lembro de, assim que eu cheguei aqui, toda vez que eu ia pegar o cartão, quando tinha alguma amiga, alguém junto comigo, ficava assim, o que tá acontecendo? Eu falava, obrigada, viu? Não, muito obrigada mesmo. E aí a pessoa continua assim, que é isso? Eu só peguei o cartão, sabe? Mas você vê que aqui eles agradecem muito, e por eu estar sempre nesse meio, né, dentro do trabalho, eu almoçava fora, continuo almoçando fora bastante, em cafés e tudo, quase todos os dias. Então, você pega esse costume. Então, tudo que alguém faz por você, você agradece umas 2, 3 vezes. Entendi. Demais. Bom, eu quero saber também ao contrário. O popular, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai de nós. Aquele hábito que tu levou para aí, que tu não abre mão, qual tu acha que seria? Olha, eu tenho um hábito que, na verdade, esse eu estou tentando brigar contra há muito tempo, mas é o atraso. Ah, sim. Aqui, se você tem uma festa, um show, algum evento, qualquer coisa, vai ter o horário de começar, e o horário de começar as pessoas estarão lá. Então, se começar às 7, o pessoal já está lá, tipo, 5h55, 5h50, já estão esperando para poder chegar na sua casa, por exemplo, para jantar. E no Brasil, geralmente, você fala, vem às 6. Você já está esperando que a pessoa vai chegar às 8. E vai começar às 10. Que demais. Não é um hábito que eu me orgulho, na verdade, porque aqui eles veem isso como, esse atraso, como uma falta de respeito com o tempo do outro. Então, você tem tantas coisas para fazer no seu dia, que se você está dedicando aquele tempo para aquela pessoa, você quer que ela faça o mesmo por você, né? Respeite o seu tempo. E, infelizmente, eu ainda trago esse hábito brasileiro de me atrasar para as coisas, e tô brigando para perder. Vê que no Brasil a gente trata com uma intimidade. Não, eu sou tão íntimo da pessoa que a gente combinou para 6 e, tipo, a gente já sabe, ela vai chegar às 7, eu também vou chegar às 7, a gente vai chegar no mesmo horário. Seria mais ou menos isso. A percepção do atraso para os dois mundos, digamos assim, é diferente. Uhum. Com certeza. Com certeza. Demais. Bom, eu quero saber alguma tradição que tu lembra. Pode ser na questão do trabalho, né? Tu falou bastante da questão do trabalho. Alguma tradição que tu lembra que tem, assim, sei lá, no almoço, o pessoal faz muito happy hour, alguma coisa nesse sentido, ou até algum hábito, alguma tradição que seja, por exemplo, no encontro com as famílias, no final de semana, ou algum dia da semana, que nem a gente tem no Brasil aqui, sei lá, sábado à noite, comer uma pizza. Tu lembra se tem alguma tradição assim que seja bem daí ou não? Sim. Aqui, geralmente, as empresas, né, isso eu tô falando para empregos profissionais, tá? Porque, que nem eu disse, muitos brasileiros vêm para cá e ficam só nos empregos operacionais. Mas nos profissionais é muito comum, sim, sempre ter pelo menos um dia na semana de happy hour. Então, quando eu trabalhava mais no centro de Sydney, toda semana a gente terminava o trabalho e ia para os pubs. E é muito legal, porque assim, a grande maioria dos pubs vão estar cheios desde umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, porque o pessoal termina o trabalho e vai lá só para conversar um pouco, tomar uma cerveja e depois vai para casa. Então, isso é bem tradicional aqui nos trabalhos profissionais. Mais uma pergunta, por que tu acha que a maioria dos brasileiros procura e escolhe, assim como tu fez, escolhe a Austrália para esse recomeço da vida profissional, ou da vida pessoal, ou esse início de uma nova vida? Por que tu acha que a maioria escolhe a Austrália, mesmo estando aqui, não conhecendo ainda a Austrália? Tu acha que é pela questão realmente do poder de compra,
pela questão da beleza? Ou tu acha que seria o maior motivo, assim? Então, eu acredito que é bem pelo mesmo motivo que eu escolhi. A Austrália é um país que está no mesmo hemisfério do Brasil, na mesma, assim, latitude, digamos, né? Porque é um país continental também. Então, dentro da Austrália, você sempre vai achar cidades que têm o mesmo clima, que seja bem parecido em relação a clima com o Brasil. Então, acho que isso é uma das coisas que já chama muita atenção, porque alguns dos países que as pessoas pensam em ir para poder aprender o inglês, por exemplo, eles são muito frios. E isso impacta muito, né, no seu dia a dia. Então, um dos fatores é esse. O segundo fator é o fato de você poder trabalhar enquanto você estuda inglês. Então, é mais fácil você se manter e de você praticar o seu inglês também, porque não adianta você só fazer o curso e não poder estar ali com outros australianos ou com outros nativos ou com gringos de outros países também, praticando para poder deixar esse inglês cada vez melhor. O salário mínimo da Austrália, se ele não é o maior do mundo, ele é o segundo, ele está sempre ali como o Quanto primeiro é ou o mais ou segundo. menos? Como é que é? Desculpa. Quanto que é mais ou menos? Agora, em dólar americano eu não vou saber te falar, mas em australiano eu acho que é coisa de 20 e pouquinho. Daí é por hora que vocês Por hora. falam, né? Tá, Isso é o valor da hora, né? tá. Então, por você ter um salário alto e ter essa condição de trabalhar, fica mais fácil de você se manter durante esse intercâmbio. E, assim, é um país que tem uma cultura parecida com o Brasil e tem bastante possibilidade aí para você realmente explorar, né? Muitas praias, cachoeiras, muitos eventos, muitos lugares para conhecer. Então, assim, quando você quer fazer um intercâmbio também, você quer conhecer um pouco mais da cultura. E é gostoso quando você vai para um país que nem a Austrália, que você tem um pouquinho de tudo em qualquer lugar que você vai. Então, eu acredito que isso chama bastante a atenção dos brasileiros também. E aí, depois que você vem, difícil querer voltar. Adorei aquilo que tu falou, adorei aquilo que tu falou. Bom, a gente já vai ter que encerrar, Carol. Eu quero te agradecer, assim como eu adorei esse hábito de vocês de agradecer. É muito bonito isso, né? Porque quando a gente agradece, outras coisas vêm, né? E muito obrigado mesmo por esse tempo que tu disponibilizou para poder falar comigo aqui. Obrigado por tudo que a gente conversou antes, inclusive que a gente organizou, pré-produziu isso. Obrigado mesmo por tudo isso e obrigado pelas dicas, por tudo que tu nos falou, tudo que tu nos ensinou, principalmente pela questão de que algumas pessoas que assistem, muitas pessoas que assistem, é porque também estão buscando uma outra vida em outro lugar. E acho que a gente falou bastante sobre isso. Eu quero te deixar à vontade para tu fazer alguma consideração a mais, falar sobre algo que a gente não tenha comentado, enfim, fica à vontade. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de participar aqui. Espero que tenha ajudado aí várias pessoas que têm essa vontade de fazer intercâmbio. E quero falar só para quem pensa em mudar de país ou pensa em fazer só uma experiência mesmo de intercâmbio, que considere a Austrália, sim, é um país muito gostoso. E se por um acaso você considerar morar, pense desde o início na sua carreira em como você pode fazer para conseguir o seu visto, né? A sua residência permanente, a sua cidadania, que é o que vai fazer você ter essa possibilidade de escolha. Porque, no final das contas, não tem nada mais valioso do que você poder escolher entre ficar e voltar e passar uma temporada no Brasil e depois passar uma temporada no país que você escolheu. E eu vejo que muita gente, às vezes, quer ir aprender o inglês ou quer ter uma experiência fora, e às vezes escolhem países que você não pode trabalhar ou que você não pode nem ficar legalmente lá por mais do que um certo tempo. Então, nesse sentido, a Austrália é um país maravilhoso. E se você tem vontade de fazer um intercâmbio, vai fundo, é a melhor experiência da vida. Eu gostei muito de ter feito o meu primeiro intercâmbio. Eu nem digo assim, essa parte de escolher morar, porque para mim isso é uma segunda etapa. Mas eu acredito que todas as pessoas deveriam
viver aí pelo menos uns 4, 6 meses fora, porque a gente cresce muito como pessoa, a gente descobre um novo mundo de possibilidades que muitas vezes quando a gente mora sempre no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro, a gente não está aberto a aprender e a viver. Então, boa sorte aí nas suas aventuras. Que demais, que demais. É muito bom te ouvir. Muito obrigado mais uma vez. Para quem assistiu, a gente volta de outro lugar do mundo, com outra pessoa, com outra história, de amor também, assim como a história da Carol. Obrigado, Carol. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.